de... www.radiovox.org. Boa noite, amigos da Rádio Vox. Está no ar mais um programa Nova Ordem Mundial. Eu sou Alexandre Costa e hoje estou aqui com Alex Pereira, como sempre, e o nosso convidado especial, o Marcos Paulo Góes. E no apoio hoje, o Christian De Rosa. Bom, para começar o programa, selecionei aqui uma pergunta, do Germano, ele não escreveu de onde é. Ele mandou por e-mail a seguinte pergunta: quais as consequências de uma guerra na Crimeia? Então, eu queria começar, então, apresentando mais uma vez aí o Marcos Paulo Góes e já respondendo o que ele acha disso aí. Bom, pessoal, galera aí que está me ouvindo, enorme prazer estar novamente aí com os nossos amigos aí da Rádio Vox, com o Alexandre, com o Alex, com o Christian, e vamos aí, né? O que está acontecendo na Crimeia que eu vejo é a transição, né? A transição do eurasionismo. Eu creio que o globalismo ocidental está havendo uma transição entre o globalismo ocidental e o globalismo eurasiano, né? Porque eu vejo evidências que a nova ordem mundial ela vai ser muito mais eurasiana. Acho que o Marcos caiu ali. Opa, então estamos com um problema aí do Marco. Vou passar a bola então para o Alex ou para o Christian aí, para dar para a gente responder aqui ao Germano. Quais as consequências de uma guerra na Crimeia? O que vocês acham? Só assim, tentando dar um panorama da coisa, assim, né? Eu acho que, na verdade, as consequências, né? É o crescimento do poder da Rússia, né? Que ela não vai, quer dizer, uma guerra na Crimeia, só a Rússia, a China, esses países aí é que tem condições, que estão se preparando para uma guerra, né? Os Estados Unidos e a União Europeia podem ter alguma chance, podem estar preparados de alguma forma, mas quem vai responder mais rapidamente é quem está mais preparado. E a China e a Rússia, até pela própria economia socialista, né, o capitalista de Estado, né, ela já tem uma capacidade maior. Voltei. Voltou. Voltei. Quer finalizar o seu raciocínio aí, Marcos? Não, o que eu estava falando é o seguinte, até o Christian, agora eu consegui ouvir o Christian falar, ele estava certo, né? A transição, o poder dessa nova ordem mundial, né, dessa nova ordem global, vai ficar com aquele que está mais preparado, que é o Putin, que é a Rússia, que é a China, né? E os Estados Unidos, o próprio Obama, né, ele faz parte disso, né? Ele faz parte disso. Ele já entrou lá para poder destruir os Estados Unidos. E agora vai começar essa transição para o eurasionismo, né? E a nova ordem mundial vai ser assim, vai ser um sistema eurasiano, um sistema mais totalitarista, mais parecido com a China, com a Rússia, né? Eu penso que... Eu não sei se vai acontecer uma guerra lá. Não sei se isso não vai acabar ficando como um marco no início de uma nova Guerra Fria, vai. Que vai se juntar a Rússia com os países anti-americanos, principalmente no Oriente Médio. E eu acho que tudo isso traz mais poder à China. Sim. Vou tentar explicar por quê. Porque, por exemplo, a gente sabe que quem fez a China potência econômica de hoje foram as grandes corporações ocidentais e as grandes fortunas. A própria biografia do David Rockefeller tem um capítulo sobre como ele diz, né, na vaidade dele, como ele construiu a China. Sendo o Chase Manhattan, ele diz que foi o primeiro banco a estar lá. Tanto que naquela foto do Nixon com o Mao Tse-tung, quem está ao lado deles, apresentando os dois, é o David Rockefeller. Então, quem fez a China hoje foram as grandes companhias ocidentais. Agora,
o pensamento chinês é um pensamento que se aproxima mais do eurasianismo. Então eu fico na dúvida, para que lado que vai pender a China? Sendo que uma parte dela hoje depende do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, que é seu maior cliente. Caiu aqui de novo? Oi, eu tô ouvindo aqui. Não, tá tudo ok. Então, eu acho que isso só trouxe poder à China, deu mais importância estratégica na geopolítica atual. Hoje a China se tornou o país mais importante do mundo, porque para que lado ele pender, o mundo inteiro vai acabar pendendo. Porque se eles apoiarem, por exemplo, a Rússia numa interferência militar na Ucrânia, só uma guerra mundial pode impedir isso. Não vai ser só uma tropa da OTAN, né? E agora, se a China não apoiar isso, a Rússia eu acho que não tem muita autonomia, tá? Sem correr riscos gravíssimos de uma guerra da Europa Ocidental e dos Estados Unidos contra a Rússia. Mesmo que a China não participe. A simples abstenção da China pode complicar a Rússia também. Então, eu acho que hoje a bola da vez passou a ser a China. Eu fui ver na minha geração, era inacreditável, nos anos 80, por exemplo, dizer que a soberania americana seria ameaçada por uma soberania como a China. Olha como as coisas mudaram em 30 anos, né? Tem alguém aí? Sim. Eu acho que o Marcos caiu de novo aí. Então, tem uma outra pergunta aqui que veio na semana passada e a gente não conseguiu responder. Do Vince Felice, que comprou meu livro aí, mandou e-mail falando do livro. Obrigado, viu, Vince? Depois aqui, ele também pesquisa o assunto e ele tem uma dúvida ele fala assim, entendo que entre os globalistas e comunistas pode até existir alguns pontos em comuns. O que destoa mesmo é a presença do islamismo. Então, eu acredito que o islamismo em si não é um problema. O problema são as forças políticas que hoje dominam o Islã, que são muito mais políticas do que religiosas. E essas forças políticas, na verdade, só têm em comum com o eurasianismo o ódio ao Ocidente. Justo ou não, eles manifestam esse ódio e assumem esse ódio. E eu acho que isso é o que atrai o Dugin, por exemplo, para tentar regimentar mais esse grupo nesse projeto eurasiano, que é, na verdade, um projeto anti-Estados Unidos, né? Então, o Marcos parece que voltou aí. Tá aí, Marcos? Não, ainda não. Então, então voltamos aqui, vamos ver. Próximo assunto aí, eu queria contar mais com a participação do Christian, que ele está mais informado sobre isso. Como que vão as coisas na Venezuela, Christian? Olha, não estou tão assim informado, acho que a pessoa mais informada sobre isso aí é a Graça Salgueiro, né? Sim, sempre ela, né? Mas o que dá para dizer, né? O que dá para o que está acontecendo ali é os protestos, inclusive, como a gente estava comentando esses dias aí com a Graça, que os protestos começaram, já estão aí desde o dia 12 de fevereiro, né? E não pararam, já teve, não pararam até agora, todos os dias tem sido feitos protestos aí. E é muito mais do que a oposição, né, que está insatisfeita, na verdade é a população que está insatisfeita. E a questão do que está agora, até não tenho tanta informação assim mais recente, mas a questão é que houve tentativas aí de reunião da OEA, né, para discutir a questão, e o Maduro e o pessoal dos países, inclusive o Brasil, fizeram de tudo para que não acontecesse essa reunião, porque eles sabiam que a OEA tem a presença dos Estados Unidos ali
Então, a verdade é que a OEA seria uma discussão, aconteceria uma discussão ali que talvez não fosse favorável ao governo do Maduro. Então, ele apelou para a Unasul, né? Que é o órgão criado por ele, né? Pelo movimento revolucionário da América Latina. Então, aí fica mais fácil, né? Para ele. Então, é mais ou menos assim que tá a coisa, né? Como você acha que vai desenrolar as coisas por lá? Você acha que isso corre algum risco de derrubarem o Maduro? Olha, eu acho difícil que derrubem ele. O que máximo pode acontecer é eles fazerem um upgrade, né? Alguma coisa do tipo uma transição que vai dizer que é uma transição democrática, mas acho difícil. Eu acho que o Maduro não larga o osso, não. A Graça Salgueiro diz isso, pelo menos. Ela diz que não tem como o Maduro largar o osso, né? Porque o que parece é que as coisas... ele está conseguindo, se não apoio, pelo menos a indiferença dos outros países. Assim, eu vejo que as pessoas estão dando menos importância a isso, né? Acompanhando mesmo as agências de notícia internacionais, eu vejo que assim, a notícia está cada vez menor e cada vez mais para baixo no site. O Alexandre. Oi. Nós temos uma ligação aqui. Alô? Boa noite, quem fala de onde? Alô, aqui é o Alexandre de Porto Alegre, tudo bem, amigos? Oi, Alexandre, tudo bem? Diga. Tudo bem, parabéns pelo programa. Eu queria dizer o seguinte com relação a esse assunto da possível Terceira Guerra Mundial. Uma coisa que fica bem clara é a fraqueza do Obama em relação ao Putin. O próprio professor Olavo comentou sobre isso, e quando você tem um presidente que é um leitor de teleprompter, isso desmoraliza totalmente o país, né? Além de, é claro, ele ser um cara totalmente chantageável por causa dos seus documentos, que ninguém sabe quais são, de onde é que ele veio, enfim. E para finalizar essa questão do Obama, ele também tem um ralo preso, provavelmente com relação à sua esposa, porque eu não sei se o Alexandre, meu xará, e o Christian viram no site libertar.in ontem um vídeo a respeito da mulher do Obama. Eu até nem vou entrar no assunto, mas se vocês puderem dar uma olhada, é bem interessante o que tem ali. Na verdade, é aterrador, não é? Eu vi. O Marcos tá aí? Tô. Ah, tá aí, então. Eu vi no site do Marcos essa notícia de que agora, mais essa, o Obama é capaz de ter casado com um traveco. E isso tá circulando lá pelos Estados Unidos, hein? Eu vi ontem esse vídeo, eu fiquei impressionado. O trabalho muito bom que fizeram nesse vídeo, né, Marcos? Mas esse vídeo é de lá, viu? Esse vídeo eu só colei no site. Mas o trabalho que eles fizeram nesse vídeo é muito bom e realmente, na verdade, eu acho que tem um lado de estratégia psicológica, porque isso, assim, desmoraliza mais ainda nos Estados Unidos. Imagina um presidente cujos documentos são inexistentes, e além disso a mulher do cara é um traveco. Realmente é para arrebentar com o país, né? Descobre que ele é branco. Sim, realmente a coisa... Ele é branco, fez isso para ganhar o voto das minorias. Mas é um negócio aterrador mesmo, mas eu vou deixar os amigos continuarem aí. Obrigado pela participação e parabéns mais uma vez aí, que o programa é muito bom, viu? Valeu, Alexandre. Obrigado. Valeu. Então, o que o Alexandre falou é verdade. Eu acho que a postura do Obama como um presidente fraco, principalmente no segundo mandato, eu acho que ele caiu de vez a imagem dele, né? Eu acho que isso fortalece os inimigos, né? Acho que, sem dúvida, é inegável a superioridade da liderança do Putin com o Obama, né? Com certeza. Assim, né? E sobre outros líderes da Europa também, né? Quando você vê na Alemanha, na França,
Você vê que ninguém tem a postura de liderança e nem o apoio interno, como mostrou, vocês viram a entrada dele no parlamento? Parecia que estava entrando o Kizar, né? Que é, na verdade, o que ele está se transformando, né? Eu postei no meu site, Alexandre, comentando, né, que a mídia esquerdista, até aqui do Brasil, tá exaltando Putin, falando que agora a Rússia está sobre os Estados Unidos, né, que é uma nova ordem mundial bolchevique, eles estão, a mídia esquerdista está cantando glória, né, e eu falei que a culpa é do próprio Obama, dos próprios americanos, né? Que o cara que tá lá é um cara que não é americano de verdade, o cara é da Irmandade Muçulmana, o cara tá lá é uma falsa bandeira. Sim, né? E mesmo que fosse só... Mesmo que ele não tivesse esses compromissos que a gente sabe que ele tem, né? Quem estuda o assunto sabe que ele está comprometido com causa muçulmana, com causa do CFR, do Bilderberg, né? Então, mesmo que ele não tivesse esses comprometimentos, ele é um homem fraco para liderar um país como aquele. Sim. Em comparação com os outros, mesmo aqueles fracos, assim. Eu acho que o Obama, ele é meio sinal dos tempos, assim, né? É o símbolo de uma época que não quer que quer alguém politicamente correto, é alguém das minorias, o cara que fica dando tiro de revolvinho de água, né? Se mostrando todo pacífico. Então, e eu acho que ele é o sinal dos tempos, assim. Acabou chegando no topo do cargo mais importante do mundo, o símbolo da média dos pensantes dos Estados Unidos e do Brasil, que o Brasil copia tudo que vem de lá, né? Então, É para implodir mesmo, para implodir os Estados Unidos, é uma falsa bandeira. Já foi colocado lá de propósito. Porque não dá para comparar uma liderança que ao entrar no parlamento, como foi ontem na Rússia, anteontem na Rússia, ao entrar no parlamento, todas as pessoas de pé, batendo palma. O telefone aí. Oi, temos mais uma ligação aqui. Alô, quem fala de onde? Alô, boa noite. É o André aqui de Recife. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Parabéns aí pelo programa, ótimo, estou ouvindo aqui. Tem uma pergunta. Alex, tem um assunto que eu gosto muito de ler, certamente você nas suas pesquisas deve ter visto alguma coisa, é a respeito daquelas operações da CIA, lá da controle mental, né, projeto MK Ultra, aquela operação Paperclip. Minha pergunta é o seguinte, será que nesses governantes, o pessoal que está metido com esse negócio da nova ordem mundial, tem algum sobre influência disso? O pessoal do grupo de Bilderberg usa isso para controlar algumas pessoas chaves nos governos? Você tem alguma ideia sobre isso? Olha, eu acho que essa influência de seitas e dessas organizações iniciáticas tem muito a ver com a relação de lavagem cerebral, de técnicas de persuasão. Essa é uma ciência que evoluiu muito e que é pouco divulgada. Então, a gente sabe que a influência dessas seitas na política internacional é gigantesca, né? Quem acha que que política se faz só com aqueles discursos do parlamento e os decretos do executivo está muito enganado. As coisas ficam prontas. Você vê, no meu livro eu cito uma bem conhecida até, que é o projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, foi todo desenvolvido em reuniões no Bohemian Grove. Longe de imprensa, longe de qualquer... Não tinha um cara chamado Jack Preston, né, que era, se não me engano, era desse projeto Manhattan, né, que ele tinha invocado um espírito chamado Babylon. Tem muita coisa na internet sobre esse cara. O Jack Parsons, esse projeto também. Jack Parsons é o cara que desenvolveu a propulsão de foguetes. Então ele morreu no laboratório dele incendiado, se não me falha a memória, né? E ele tem até uma organização, ele e da mulher dele, procura na internet.
que é uma ONG, bem nova era, assim, mas dizem que ele fazia parte do grupo de satanismo, que tinha muita gente da NASA que fazia parte disso. Mas é ligado ao Anton Lavey ou não? Como? É ligado ao Anton Lavey, aquele cara da Igreja de Satã? Deve ter alguma ligação, né? Não sei se diretamente, mas deve ter, porque, por exemplo, a boa parte da Hollywood tinha contato e frequentava a igreja do Anton Lavey. Um monte de gente. Agora, uma coisa que eu percebo muito, tem um site que eu gosto de olhar, certamente você olha ele também, americano, que é aquele Citizen, Vigilante Citizen, né? E ele sempre posta algumas coisas sobre os artistas do mainstream, né? O pessoal da MTV, lá, Lady Gaga, Rihanna, e esse pessoal sempre coloca aquelas mensagens subliminares lá. De um tempo pra cá ficou bem mais óbvio, né? Mas antigamente era bem um negócio, você vê a simbologia, você vê eles falando sobre a volta mundial, olho que tudo vê. Sempre tem essas coisas lá nesses artistas, né? Aí o Marcos conhece bem esse assunto aí. Pode falar aí, Marcos. Até queria falar da igreja do Antônio Lavey, né? No satanismo, dentro do satanismo mundial é igual os cristãos, né? É igual os evangélicos. Existem diversas denominações. Tem a igreja do Lavey, tem a igreja do... eles têm diversas denominações, diversas ordens, né? Então, todo esse pessoal de política, pessoal da mídia, a maioria, os principais, são todos envolvidos, são todos entregues mesmo ao ocultismo, fazem sacrifícios humanos, participam de rituais. Isso já é muito comum. Justo. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com o produtor musical lá da Lady Gaga e, curiosamente, ele estava com uma camisa preta que tinha um bafomete lá na frente. Cara, caramba, é muito óbvio, né? Sim, tem a ordem lá do Bohemian Groove, tem a ordem do Caveiras e Ossos, são todos satanistas, né? O pessoal fala de Illuminati, não, Illuminati só quer saber de olho que tudo vê, né? Tudo aquilo, mas não, são satanistas mesmo, eles fazem rituais, sacrifícios. O Caveira e Ossos, se não me falha a memória, o Bush fazia parte dela, né? Sim. Caramba, todo mundo é envolvido com essas coisas, né, cara? O Bush e o Kerry. John Kerry, que hoje é o secretário de Estado. Pô, o Kerry também. Eu vi uma vez uma foto do Schwarzenegger usando o cinturão deles, né? Não duvido. Não duvido. O do Schwarzenegger eu nunca vi, mas não duvido também. A influência então, dessas sociedades na política é muito grande. E quando a gente não entende como elas funcionam, a gente não entende o que acontece na política. É simples assim. Achar que é só esse discurso externo da política vai entender as verdadeiras razões de determinadas atitudes, de determinadas legislações, não vai entender nada. Porque vai parecer desconexa a coisa. Agora, quando só nível internacional, começa a fazer mais sentido. Pode falar, Marcos. Tem mais gente ligando aqui, eu queria agradecer a ligação aí. Pessoal, obrigado aí então. Boa noite pra vocês. Estou ouvindo aqui. Boa noite. Valeu, amigo. Vê se tem mais uma... Pode continuar aí. Então, eu vou ler tem umas perguntas aqui Essa aqui é do Michel Martins. Tem que falar daquele da faixa de gás, hein, Alexandre? Facebook. Vamos falar. Oi, queria fazer uma pergunta. Envolve essa temática nova ordem mundial. Poderiam especificar o que seria o eurasianismo? Bom, o eurasianismo é esse plano que quem deu esse nome a ele foi o principal pensador Alexander Dugin, pensador russo, e que pretende unir o leste europeu, a Ásia, incluindo o Oriente Médio, num bloco sob mesmas leis, mesmos normas, segundo ele, preservando as tradições culturais de cada uma. Só que eu acho que, na prática, é uma grande república socialista gigantesca. Basicamente é isso. E a outra pergunta dele, que é assim, e se puder... Alô? Faz uma ligação aqui, só um minutinho. Peraí, aí eu volto depois na outra. Vai lá, pode falar. Alô? Oi, quem fala?
Johnny? Opa, aqui é o Vitor, de São Paulo. Oi, Vitor. Tudo bem, Vitor? Pode falar. Tudo ótimo. A gente que pesquisa, né, sobre as influências globais, a gente vê que tem 3 influências grandes, né? O Islã, o Clube de Bilderberg, né, e o comunismo. Mas me parece que ainda uma 4ª força, né, que influencia, inclusive, na criação de até certas seitas secretas, né, que é a ordem jesuítica, né, a ordem dos jesuítas que... Voltamos aqui, tivemos uma pequena queda, mas já estamos de volta. Podem continuar. O ouvinte aqui estava perguntando sobre a ordem jesuítica, né? Infelizmente não deu para ele terminar a pergunta dele, porque o Skype que faz as ligações caiu, então não tem como ele ligar, inclusive, de volta. Mas não sei se a gente... Eu acho que deu para entender a pergunta dele. Como ele falou da ordem jesuítica como uma 4ª força, né? Exato. Eu realmente já vi muita gente falando sobre isso, mas não tenho conhecimento suficiente, acho, para opinar. Não sei se até que ponto ela tem influência hoje decisiva, ou melhor, se tem influência para ser colocada como uma 4ª força. Entendeu? Não sei se a força é tão grande assim, não sei. Eu acho que não, viu? Apesar do Papa jesuíta agora, mas não sei se tem força para ser colocada, e se tem, está sendo atacada quando o cristianismo é atacado, né? De uma maneira geral, né? Então não sei, realmente não sei. É uma coisa que acaba ficando suspeita quando a gente percebe que a maior parte desses esquemas, aliás, todos esses esquemas são contra o cristianismo, né? Então, quando surge um esquema desses que está alinhado ao cristianismo, é claro que a gente sabe que a Igreja Católica, né, está infestada de coisas ali, né, que são bem complicadas, né? E evangélico também, viu? Exato, exatamente. Mas em relação à Igreja Católica, né, por causa da ordem jesuítica, né, isso é admitido pelos próprios papas, né, que já falaram da questão da fumaça de Satanás que entrou na igreja. Então não é novidade para ninguém, o próprio papa fala sempre e tal. Então, né, claro que isso não quer dizer que a Igreja Católica está totalmente corrompida. Então se sabe que existe grupos, né, inclusive satanistas dentro da igreja, é uma coisa realmente lamentável. Só que colocar isso como uma outra força globalista, eu acho difícil, acho assim um pouco forçado, né? Exagerar na força, né? Acho que tem tanta influência. Eu vejo que eles têm um poderio mais histórico, né? Porque é uma organização muito antiga, né? Teve um papel fundamental na expansão da educação. Sem eles, a educação mundial, não tem nenhum lugar que não teve alguma influência da educação jesuíta, né? Mas hoje a gente tem que admitir, eles têm alguns planos, algumas tendências de gostar dessa coisa de sociedade planejada, né? Dentro do cristianismo talvez uma das tendências mais favoráveis a essa ideia de sociedade planejada, né? Não chega a ser uma teologia da libertação, mas a gente sabe que eles gostam dessa coisa de planejar, que seria, de uma forma ou outra, uma tentativa de controle, né, da sociedade. Mas eu não acho que tem, posso estar enganado. Teve as missões jesuíticas, né, que tinham uma espécie de organização socialista e tal, mas colocar o cristianismo como uma força globalista é uma coisa que às vezes o pessoal que entra nos estudos de nova ordem mundial, mas que às vezes tem uma tendência até pessoalmente, a pessoa pessoalmente é ateia, né, não tem religião, então ela tem a tendência a ver a Igreja Católica como uma força opressora, então ela tem essa tendência de misturar, mas realmente não dá para misturar, porque quando a gente fala em sistema globalista, como esses 3, né, que ele falou, que a gente comenta aqui, a gente está falando de uma organização total, né, organização inclusive política, uma pretensão que a Igreja Católica nunca teve, embora ela tivesse sido na história já
utilizada pelo poder político, né? Ou mais como um fator de legitimação, né, do poder político do que qualquer coisa, né? Do que uma coisa vinda dela mesmo, né? Sim. Então, ó, tem uma outra pergunta aqui do Michel, na verdade, terminando a pergunta dele, se puder responder, poderiam me dizer qual a relevância de Albert Pike? Bom, o Albert Pike é considerado o comandante supremo da maçonaria, e boa parte da teoria maçônica vem dos livros dele, né, o Moral e Dogma, principalmente. Então, assim, acho que isso responde qual a relevância dele. É simplesmente a pessoa mais poderosa que já houve na maçonaria. Então, deve influenciar muita gente até hoje. Então, está respondida essa. Aí tem uma pergunta aqui do Eriton Vane. Boa noite, gostaria que vocês tirassem uma dúvida. A China detém a maior parte de ação no Tesouro Americano. E ela ir contra os Estados Unidos não é um tiro no pé? Sim, dependendo da estratégia dela, pode ser mesmo um tiro no pé. Mas eu não sei se a estratégia econômica está acima da estratégia política. É isso que os próximos meses nós vamos ver. Porque a China pode derrubar o dólar, mas ela também será a principal prejudicada, porque é quem detém a maior reserva de dólar. Então é o que eu volto a dizer, a China agora é a bola da vez. Ela define os rumos da política internacional dependendo, nos próximos meses, de quem ela se aproximar mais. Se for do seu principal cliente, que é os Estados Unidos, ou seu principal aliado ideológico, que é a Rússia. Acho que vamos ver qual das duas coisas eles dão mais importância, se é a política ou a econômica. Você viu, Alexandre, que o próprio, acho que secretário-ministro da Economia lá na China, ele alertou, né, começou a alertar que as empresas chinesas estão falindo, né? Tá iniciando aí uma crise econômica lá na China. Então, isso já pode ser uma forma que o poder das finanças internacionais arrumou para encolerar a China. Entendeu? Pode ser. Estou agora especulando, hein? Total. Os Estados Unidos podem muito bem manipular, né, isso aí, né? Manipular a China, né? Eu não diria os Estados Unidos, né? Eu diria essa elite financeira, né? Porque a nação que pouco interfere aí, hoje em dia, né? Porque o que importa é o Walmart, por exemplo, parar de comprar. Imagina o impacto disso na economia chinesa. Eu ouvi dizer que parece que era 5% dos produtos do Walmart já são produtos chineses. São pelo menos, acho que 4 mil lojas nos Estados Unidos. Imagina o impacto disso, entendeu? Eu acho que isso interfere muito mais do que a própria nação. Algumas empresas se unirem e derrubam a China em um ano. E que você me diz daquela ameaça que a China fez para os Estados Unidos, se eles atacassem, né, a Rússia, a Ucrânia, a China iria cobrar a dívida que os Estados Unidos têm com eles e iria cobrar com ouro. Os Estados Unidos tem que pagar com ouro a China. Sim, então, esse é o jogo de xadrez que vai ter lá. Questão política versus a questão econômica. Não é tão simples, não. Tem gente que acha que só porque tem os Estados Unidos como cliente, eles não vão se mexer. Não é tão simples, não. Porque a gente sabe que a China é uma administração meio impessoal, né? Ele troca uns líderes e o governo continua agindo exatamente igual, né? Aqui a gente conhece um partido que é parecido com isso, né? PT. Então, é uma máquina de administrar escravos, né? É igual eles querem... PT quer queimar o PMDB, né? Por quê? O PT quer governar sozinho ano que vem. Sim, a ideia é do partido único mesmo, né? Para que hajam divergências apenas dentro do partido. Como é a China, né? Como é a China. Só trocar de liderança. Lá. Mas você tem que ir lá no partido e discursar, e se alguém apoiar sua ideia dentro do partido. Agora também, se você for sair muito do rabiscado, os caras te fuzilam, né? Pessoal, vamos fazer uma pequena transição aqui para a gente poder atender ligações? Sim. Então, já voltamos aí em questão de alguns segundos aí, certo? Certo. Beleza, então.
mais cerebral da televisão brasileira. Então escute Mata Rápido Connection. Todos os domingos, às 10 horas da noite, na Rádio Vox. Voltamos. Vamos. Então, onde estávamos? PT. Acabamos ficando no PT. E aí, vocês acham que, do ponto de vista desse confronto entre eurasianos e Ligação. o Ocidente aí, que eu acho que meio natural agora ele se intensificar, respondendo aqui a pergunta da Raquel Educa, que ela diz: por favor, fale também sobre a situação do Brasil dentro de tudo isso. Então, dentro desse panorama, o que vocês acham que papel o Brasil representa nesse conflito aí, mesmo que seja um conflito diplomático? Vamos atender uma ligação primeiro aqui, só um pouquinho. Beleza. Quem fala de onde? Alô, é o Emerson aqui de São Paulo. Eu estou postando esse... Opa, tudo bem? Imagens malucas aqui, né? Eu tirei essas imagens assim. Uma foi de um tipo de jogo de estratégia. Ele mostra uma imagem meio especulativa, né, do quadro, né? E o outro eu tirei do próprio site lá eles falam sobre a quarta teoria, e onde tem a foto do próprio Alexandre Dugin, né? E atrás a foto do que ele acha que é o central lá do eurasianismo, né? Você está falando, mapa, você tá falando de umas imagens que você colocou ali nas mensagens na página aqui da Rádio Vox, né? Isso. Aí o comparativo, assim, né, do especulação que sai na mídia, né, no negócio lá, e o que está lá no oficial mesmo, lá, o mapa, né, que ele desenhou, ele mesmo colocou atrás, né? Dá pra ver esse mapa que está em verde, você tirou da onde? Esse mapa aqui eu tirei de um essa fórum, é mais ou menos a ideia do jogo. Um fórum normalmente seria o que algumas pessoas pensam do que seria, né? Só incluiria aqui o norte da África. Pelo que o Dugin escreve, é mais ou menos isso que é o plano. Norte da África e esse conglomerado asiático e do Oriente Médio e a Europa. Onde está a foto do Dugin e mostra o que ele... tipo assim, o planejamento deles, né? E o outro eu tirei do site lá que fala sobre a quarta teoria. Eu acho que o plano aí é juntar, na verdade, o que é anticultura ocidental. Não tem uma ideia, se você for ver, não existe assim um plano de governo, como sempre, é uma utopia disfarçada de plano de governo, que não existe. Pode olhar tudo que ele escreve, é sempre isso, tudo muito superficial, tudo muito de paraíso na terra. Então é mais um conto do vigário, só que agora com outro nome. E segundo o Alex e o Christian, essa estrela significa o quê mesmo? Isso é o Chaos Magic, né? Só uma questão aqui sobre esse mapa que o Emerson, né, que ligou antes ali. Isso. Esse mapa, eu achei uma coisa, só um comentário que eu queria fazer a respeito dele. Deixa eu ver se eu acho de novo ele aqui. Que ele está dividido em duas cores, né? Vermelho, né, que seria o Império Eurasiano, né? E o azul, que seria o outro império. Ó, temos mais uma ligação aqui. Alô? Oi, quem fala? Opa, é o Vitor, caiu a ligação, tava falando sobre a ordem dos jesuítas. Ah, sim. Ô, Vitor, falar. Continue. Pode continuar? Sim. Então, que é a ordem de jesuíta, eu mesmo não sei até que ponto há influência dela. A primeira vez que eu vi sobre esse tipo de comentário, esse tipo de assunto, a primeira vez foi com Carlos Reis, já conhecido no... Alô? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo.
Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto foi com Carlos Reis, né? Ele já conhecido no YouTube, ele é um colaborador de Mídia Sem Máscara. Não sei se vocês conhecem, provavelmente conhecem. Sim, claro. E essa foi a primeira, e ele que me chamou a atenção. Não confundir também essa ordem jesuítica com o catolicismo em si. Eu mesmo para não dar margem de erro, eu não sou ateu, né? Às vezes eu falo isso, as pessoas, você é ateu, você está falando do cristianismo em si, o que não é. Porque essa ordem, encabeçada hoje pelo que se chama de Papa Negro, né, Adolfo Nicolás Pachon, comprovadamente, e isso aparece em estudos de um outro pesquisador, também famoso dentro do YouTube, o senhor Walter Weiss, não sei se vocês conhecem. Acho que esse não. Walter Weiss. Então, para as pessoas que estiver ouvindo a gente, estiver curioso daquilo que eu estou falando, ele se chama Walter com W, Weiss, final TH. Walter Weiss, o Weiss com V. Então, ele destrincha muito esse lado que eu estou falando, né? Eu mesmo não sei até que ponto ela pode ser colocada como uma quarta força, me parece ser, pela influência tremenda que ela tem na área econômica, pela influência com a qual ele apresentou detalhadamente sobre a influência dela dentro do islamismo, dentro de várias seitas secretas, tal qual o famoso Iluminares, né, e a maçonaria. Então, por essas e outras influências que eles vão, inclusive também dentro do comunismo, tivemos mais uma queda, justamente na ligação do nosso amigo aí, Vitor, né? Que com azar. Vai ver que o Vitor é um espião do Duguinho, hein? Derrubar a nossa conexão. Pois mas essa questão aí do jesuíta, até acho que eu comentei antes ali, né? De repente, se ele quiser depois, mais tarde, ligar novamente, a gente conversa mais aí. Mas o que eu queria comentar antes daquela hora que ele ligou é sobre aquele mapa ali, né, que eu achei interessante, porque ele divide o mundo em dois, né? O vermelho, que seria o Império Eurasiano, e o azul, que seria esse outro império, né? Que ele chama de Atlântico. Né? Atlântico, eu tenho a impressão que aquele mapa ali, ele não é no sentido, ele não tá assim no sentido de que aquele é um mundo a ser criado, né? Um mundo a ser dividido daquela forma, mas que aquilo ali é o mundo hoje, dividido com base nessa divisão aí racial, ancestral, que essa mitologia eurasiana, né? Que inclusive, coincidentemente ou não, é a mesma mitologia que originou o nazismo, né? Isso aí me lembra, Christian, o livro do George Orwell, né? Que o mundo era dividido em blocos, né? A Oceânia, a Eurásia. Um dos blocos era Eurásia e o outro era Oceania. Exatamente. Lembra muito. Tu vê que já tinham. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que aquele mapa ali, se ele não pode. Por isso eu digo que ele deve ser o mapa como os eurasianos imaginam o mundo, né? Porque. Atual, né? Atual, o mundo agora. Porque se for um plano, não deve ser, porque. Não sei se mesmo assim está uns 20 anos atrasado, porque a América do Sul aqui já tem que dar umas pintadinhas de vermelho. Né? É isso que eu ia dizer. Tem, por exemplo, tinha que ter uma pontinha de vermelho lá no Alasca. Porque o Vladimir Putin fez uma declaração aí essa semana, né? Dizendo que o processo pelo qual a Rússia perdeu a Ucrânia e o Alasca não foi um processo legítimo. Esse Putin quer conquistar o mundo. Até eu ia falar sobre aquela notícia lá que a faixa de Gaza, cara, a faixa de Gaza quer se tornar território russo também, quer fazer igual a Crimeia. Eu vi isso no seu site, no Libertário. Até tinha falado com o Christian. Não é de se duvidar, né? Cara, imagine, cara, e Israel? Como que o Israel vai se comportar? Isso daí é provocação para uma guerra mesmo, né? Agora, engraçado em relação a Israel é que recentemente aí parece que o pessoal está preocupado com o crescente antissemitismo. Está preocupado com o crescente antissemitismo na Ucrânia. Só que o interessante disso aí, o curioso,
é que entre os eurasianos, ele não está preocupado com o antissemitismo aqui no Brasil entre os eurasianos, porque eu não conheço um eurasiano aqui no Brasil que não seja antissemita. O pior que é. Então assim, é muito curioso isso, né? E ó, eu até separei aqui um texto do Dugin, que foi enviado pelo Otávio Guimarães Neto. Tem um texto aqui, um texto longo, com o pensamento do Dugin. Sim. Aí ele escreve aqui, ó. A União Europeia seria um exemplo formal disso, né, dos blocos que ele acha que deveriam ser criados. Aí ele continua. Teríamos também a União Eurasiana, a União Islâmica, a União Sul-Americana, a União Chinesa, a União Indiana, a União de todo o Pacífico, etc. O grande espaço norte-americano seria considerado como um dos vários polos mais ou menos iguais, nada mais. Aí você põe... ele faz uma pergunta assim, o que são a Rússia e a China geopoliticamente? Juntas elas formam a Eurásia em sua completude, a região cardial, que ele chama, os dois maiores espaços continentais. Então, você vê que o que importa para ele, na questão prática, é um plano socialista que está adequado aos ideais da China e da Rússia. No entanto, para que isso se torne algo maior, ele aceita todo o islamismo e o Oriente Médio. Você vê, desde que seja contra o Ocidente, qualquer uma vale. Mas ele já deixa bem claro aqui que o que eles vão impor é uma ideia de um império socialista. Mais moderno, não é uma nova União Soviética. Eles aprenderam algumas coisas e viram que podem se apegar à ideia de tradição, à ideia da religião ortodoxa. Por quê? Porque já perceberam que o Ocidente tem muita gente de saco cheio desse mundo politicamente correto, da destruição dos valores ocidentais. Tal. Então, eles estão, além de continuar com o mesmo plano de controle socialista, só que agora eles maquiaram a coisa com uma ideia de tradição, exato. Salvar o mundo do Ocidente moderno, e materialista e cruel. Mas é o mesmo discurso. Isso aí, Alexandre, até fiz um comentário recentemente ali no Facebook sobre esse negócio, que eu tenho a impressão que essa parte, essa etapa de defesa da tradição e contra as consequências, né, da pós-modernidade, da modernidade e tal, ela é tenho a impressão que isso pode ser uma nova etapa da própria estratégia de subversão utilizada pelos soviéticos, né? Iniciada pelos soviéticos. Quer dizer, é uma etapa final já, uma etapa já de conclusão, né? E tem muito estou percebendo que tem muito conservador, gente de direita que está caindo nisso, nessa tradição eurasiana, né? Isso defesa mesmo. da vida. E você vê, que nem, terminando de responder aqui para Raquel, que ela tinha perguntado onde fica o Brasil no meio disso tudo, né? Aqui dá para ver exatamente o que o Putin tem de planos para o Brasil, que que o Brasil deixe de existir como nação e passe a existir como a União Sul-Americana. Ele diz exatamente isso, entendeu? O que o eurasianismo reserva para o Brasil? A destruição da nação brasileira. E o que os globalistas querem? A mesma coisa. Você vê que a criação da ONU, a criação da União Europeia, era um início da divisão do mundo em blocos para facilitar um controle... Destruir global. A soberania, né? Para isso tem que destruir soberania, é o que eles vêm fazendo. E o Obama é o agente da destruição da soberania americana. Mesmo que ele não provoque nenhuma guerra, mesmo que ele não cause um dano maior à economia, a própria postura dele, de líder fraco e um babaca de um politicamente correto, desmanchou aquele patriotismo
que era muito nítido em qualquer filme até os anos 80. Sim, Isso foi destruído. A ideia de um super presidente, Você eles percebe até exageravam, né? O Obama nem coloca a mão no peito no hino americano. Você já viu isso na internet? Não, o cara não demonstra nenhuma... ele não valoriza os valores mais importantes para o americano comum. As pessoas podem falar, mas os Estados Unidos foi fundado pela maçonaria, pelos Illuminati, mas é a pátria, não tem jeito, sabe? Sim, é aquela coisa, não é? A maçonaria já fez coisas importantes para a história do Ocidente. A própria a história dos Estados Unidos é quase toda feita por maçons. Fizeram uma constituição e conseguiram proporcionar uma vida de liberdade e prosperidade durante 200 anos. E uma coisa que o professor Olavo fala, por exemplo, a respeito dessa tradição, entre aspas, maçônica aí, né, nos Estados Unidos, é que uma coisa é o pertencimento deles à maçonaria, outra coisa é a religiosidade cristã, profundamente cristã, das pessoas envolvidas no negócio. Porque a gente não pode colocar as pessoas que fazem parte de um grupo como a maçonaria como um bloco, né, dentro de um bloco, assim, que eles pensam igual, eles não são pessoas... Bom, as pessoas reais, né, elas são complexas, né, ela tem as suas tensões, né, o cara é membro da maçonaria, mas ao mesmo tempo ele é cristão, profundamente cristão, intimamente cristão, numa época onde não existia, por exemplo, ainda não, quer dizer, claro que sempre existiu, mas ainda não era predominante esse cristianismo que existe hoje, que a pessoa é cristã, vai à igreja, depois ela faz uma coisa totalmente oposta àquilo ali, ela não vive um cristianismo, não um cristianismo sincero, né? Então é muito, muito complicado o negócio. Os Estados Unidos foi um país construído sobre bases cristãs, é um dos poucos no mundo, né, construído assim. Sim, é por isso que deu certo, né? Acho que foi o Montesquieu que disse, né, que era a combinação perfeita de liberdade de mercado com moral religiosa, moral cristã. O Papa Bento XVI, em uma das mensagens dele, ele disse, inclusive, uma coisa muito interessante, que é assim, que os Estados Unidos hoje carrega em si ainda mais cristianismo do que a Europa de hoje. Isso é uma coisa interessante para pensar para o pessoal eurasiano aí, que acha que os Estados Unidos é o grande Satã, né? Não, o crescimento do catolicismo, né? Enquanto a Europa se islamiza, se paganiza, na verdade, né? Que é um processo que está acontecendo no mundo todo, né? Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos, pela tradição forte que eles tiveram, eles ainda tem muito cristianismo ali. Muito mais do que aqui, inclusive. Eu acho que toda essa nova onda de tradicionalismo aí está sendo direcionada, mesmo pelas pessoas bem intencionadas, está sendo intencionada agora contra o próprio Ocidente. Acho que uma estratégia muito perspicaz, né? Incentiva, porque acho que perceberam que existe uma parcela enorme das pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, que não concorda com essas coisas, com essa cota, essa coletivização da sociedade que está se tornando. O Estado tem que resolver todos os problemas do cidadão. Tem um monte de gente que não concorda com isso. E principalmente com o crescimento do politicamente correto, que é um cavalo de Troia, né, para destruir a linguagem da civilização, e destruindo a linguagem, destruir toda a civilização. E a base de tudo que eles estão destruindo, o que é? São os valores da moral judaico-cristã que construíram o Ocidente. Então, é uma ilusão, porque eles, ao mesmo tempo, incentivam o crescimento dessa tradição, para depois voltar essas pessoas que perceberam a decadência que está o Ocidente, mas elas estão se voltando contra o próprio Ocidente. Né? Não sei se eu me expliquei bem. Mas é uma grande ilusão, né? Essas pessoas estão sendo levadas a acreditar
que estão fazendo uma crítica ao materialismo, quando não, na verdade eles estão dando força a um movimento de controle socialista que é uma das facetas da nova ordem mundial. É uma das forças, não das que desejam isso, impor. Tá atacando uma enquanto fortalece a outra. Então, acho que o programa de hoje já deu, né? Tá dando 1 hora já de programa. Quero agradecer a presença do Marcos, que mais uma vez trouxe informação aí, que diariamente o site dele traz notícias que você não encontra em outro lugar. Libertar.in, pessoal. Libertar.in. Visitar o site, vamos prestigiar, compartilhar as informações no Facebook. As pessoas precisam saber para poder ter opinião. Não adianta liberdade de opinião se a pessoa tem os fatos errados na cabeça. Ela vai ter uma opinião errada por mais inteligente que ela seja. Então, vamos lá, vamos visitar o site da Libertar, vamos ouvir a Rádio Vox, e se tiver uns R$30, compre o meu livro, por favor. Quero agradecer aí ao Marcos, ao Christian, ao Alex, a todo mundo que ouviu, que participou, que mandou pergunta. Aqueles que não conseguimos responder hoje, vai ficar para a semana que vem, que a gente vai dedicar mais tempo a responder as perguntas que estão aumentando sensivelmente. Então, obrigado a todos vocês aí e até a próxima. Valeu, obrigado, até mais. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau. www.radiovox.org